Olá, vou falar para vocês sobre um artigo que eu li e eu vou ler para vocês. Eu achei muito importante, interessante. Reflete um pouco meu pensamento sobre os moradores de rua, né? Um pouco da realidade deles. Então eu vou ler para vocês um pouco desse artigo. Diz o seguinte: triste realidade dos moradores de rua. A cena é comum e muitas vezes é triste e constrangedora. Concordo plenamente. A primeira sensação que temos é de medo e de susto. E então procuramos evitar qualquer contato, temendo alguma agressão. Afinal, ouvimos e lemos histórias que nos contam e nos enchem de medo e de pavor relacionadas a essas pessoas que vivem nas ruas, praças e dormem sob pontes e marquises. Por isso tratamos sempre de evitá-las. Evitamos qualquer contato e passamos de longe, evitando até olhar à distância, pois se trata de alguém supostamente perigoso, demente, um indigente que pode nos atacar, nos ferir ou mesmo nos matar. Esta em geral é a reação da sociedade diante de um ser humano que por algum motivo se encontra na rua abandonado e, na maioria das vezes, sem nenhuma esperança. Todos eles têm sua história e os motivos que os levaram a viver esta vida que considero pior do que se fosse de um animal. Mas eles são seres humanos. Um dia tiveram uma família, um lar e uma posição social. Em geral, o motivo que os levaram a esta vida é as drogas, o álcool, nas suas diversas formas e variedades. Dizem que as drogas e o álcool são um caminho sem volta, mas o único caminho sem volta é a morte. Geralmente nos fins de ano, as chamadas festas natalinas, nas confraternizações, algumas pessoas mais humanas, entre aspas, né, ajudam essas pessoas carentes e distantes, levando até elas alguns alimentos ou roupa, mas depois, em geral, as esquecem ou abandonam nas ruas, nas praças ou sob as marquises ou viadutos. Por outro lado, há pessoas que se unem em grupo e sempre saem à procura desses moradores, levando-lhe roupa, alimento e, sobretudo, calor humano. São os bons samaritanos, modernos. Pessoas que desempenham uma linda função. Deve ser muito triste viver sem uma família, viver a esmo, sozinho, esquecido, muitas vezes, sendo tratado como se fosse parte do lixo. Deve ser muito triste não ter para onde voltar quando o sol se esconde e as sombras crescem, anunciando a chegada da noite. A noite geralmente é fria, perigosa e escura, nos remete ao abandono e à solidão total. Imagine dormir sobre a calçada, sobre um banco, sem cobertor e muitas vezes coberto por alguns jornais, tendo como companheira a solidão e o pesadelo. Vamos refletir um pouco sobre essa triste situação hoje, quando a sensibilidade é mais aguçada e se fala tanto na fraternidade cristã. Muitos estão ocupados com festas, gastos exorbitantes e desnecessários, com presentes e ostentações. Vamos lembrar, nem que seja por um minuto, de nossos irmãos que são moradores de rua, que ficam perambulando por aí sem esperança e sem abrigo. Enquanto muitos desperdiçam comida e tempo e tudo mais, outros não têm sequer o básico para seu sustento no dia a dia. Onde está nosso espírito cristão? Então é isso aí, esse é o artigo que eu tinha lido, né, um pedacinho dele, mas reflete bem a triste realidade dos moradores de rua. Mais para frente irei falar mais sobre esse assunto.